Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de Direito Previdenciário, comigo, Amanda Faria Mapa. Hoje, pela primeira vez, estamos recebendo aqui um autor que sai um pouquinho da nossa zona de conforto, que é ficar no direito previdenciário. Mas como a ideia do podcast é estar presente na sua vida, estar no seu cotidiano, a gente não poderia de trazer também um tema tão importante que o professor Marcelo Galupo tem enfrentado nas últimas obras. O professor Marcelo, eu estou muito feliz de estar recebendo aqui hoje. Sei que é disputadíssimo por diversos podcasts, em diversos congressos, seminários, está sempre fazendo palestra, então estou muito feliz de estar recebendo aqui hoje o professor Marcelo. Ele é professor da PUC, da UFMG, além disso também é doutor em Direito, e claro, não posso deixar de falar que ele é escritor do grande best-seller, que está aqui comigo, Um Dia Sem Reclamar, e que foi o primeiro, né, depois a gente teve a continuação, Um Dia Sem Odiar, que está aqui para quem está nos vendo no YouTube, né, e nos ouvindo no Spotify, e também os 7 pecados capitais e a busca da felicidade. Estou muito feliz e honrada, né, pelo seu precioso tempo, estar nos cedendo, nos compartilhar também suas ideias iluminadas que estão no livro e que hoje a gente vai poder ouvir também. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui também, Amanda. Estou muito feliz. Ai, vamos lá, professor. Vamos começar conhecendo um pouquinho do autor que está por trás dos livros, que eu acho que é importante antes da gente entrar na escrita em si, saber quem está escrevendo. Porque o professor lógico, já muito conhecido na área jurídica, mas também agora, por esse outro lado também importante da vida, que é esse lado de autoconhecimento, né? Como é que foi isso? Como é que se deu esse encontro com nesses dois lados, vamos dizer assim? Oh, Amanda, eu acho que, na verdade, eu brinco que, na verdade, eu sempre fui um escritor de autoajuda. Deixa eu te dar uns exemplos. Eu tenho um livro que também é um livro muito utilizado, ele está esgotado já tem algum tempo, chamado Da Ideia Defesa. Monografias e teses em direito, né? Era um manual de monografia para estudantes de direito que foi lançado quando o TCC, o trabalho de conclusão de curso, tornou-se obrigatório no curso de direito. Ou seja, há bastante tempo. Há bastante tempo. É um manual de autoajuda para estudantes de direito que querem fazer uma monografia. Eu tenho um livro que se chama Impeachment. O que é, como se faz e por que se faz. É um manual de autoajuda para deputados que querem impedir um governador, um presidente. Então, brincando um pouco, eu acho que eu sempre tive um pouco essa preocupação de escrever coisas que fossem úteis para o leitor. Eu tenho um pouco de preocupação com o que a gente escreve que não alcança o grande público, né? Que não alcança o consumidor final. E eu sempre tive essa preocupação. Por outro lado, a minha área de pesquisa sempre foi entre a filosofia política e a ética. A minha formação é nessa área. Como você disse, eu sou doutor em filosofia do direito, mas estudei durante muito tempo na FAFISH, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e a minha pesquisa sempre foi sobre ética e filosofia política. E eu acho que esses livros, eles trabalham um pouco com isso, trabalham com essas questões éticas, questões de filosofia política de uma maneira mais explícita. E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é a escrita útil. Porque nós, pesquisadores que estamos na academia, muitas vezes a gente acaba se aprofundando tanto ali na pesquisa em si, na academia, e vai deixando um pouquinho da prática. E eu acho que isso realmente é muito importante. Escrever algo que, de fato, vamos ver na prática, porque muitas vezes o pesquisador acaba se distanciando, principalmente o jurista em si, o pesquisador jurista, acaba se distanciando um pouquinho da prática. É o famoso, na teoria, a prática é outra. Isso é muito no direito. Acho que a maioria dos livros que a gente escreve são livros que são lidos por meia dúzia de gente, né? É verdade.
Isso é muito diferente, né? Isso É. alcança um público muito amplo mesmo. Pessoas de vários grupos sociais, muito diversificados, de estudantes a pessoas idosas, passando pela classe média, chegando, né, a pessoas muito conhecidas que volta e meia falam sobre os livros na internet, nas redes sociais. Agora, uma coisa que eu não pude deixar de notar Ah, nas leituras, na sua escrita, é a sua conexão com um ser superior, ou uma religiosidade, ou uma crença, porque você está sempre voltando ali, em uma parábola bíblica, em uma história de Jesus. E eu achei isso muito interessante, porque uma outra característica que a gente vê com recorrência é o cientista se distanciar um pouco uhum. dessa parte, né? Ou mesmo questionar muito essa espiritualidade. Então eu achei isso sensacional, porque eu também sou uma pessoa, né, de muita fé e acredito muito. E eu fui me identificando ali, olha, é mesmo. E vendo aquelas passagens bíblicas e vendo a coisa na prática, e eu achei isso incrível, assim, uma pessoa, né, um pesquisador, um cientista do direito, ter esse outro lado também. Você pode falar um pouquinho disso pra Posso. gente? Existe eu tenho um interesse teórico muito grande em religiões em geral e conheço um pouco de várias religiões. O que acontece é que o ser humano, a vida nossa, ela é muito curta, seja ela uma vida muito boa ou uma vida muito ruim. Tanto a pessoa que vive em condições muito boas, com muita felicidade, acha que a vida é curta, quanto as pessoas que vivem numa condição de miséria, de sofrimento, de guerra, acham que a vida é curta. Então, a gente procura uma transcendência. E as religiões sempre responderam a isso. Muito antes do homem fazer filosofia, o primeiro recurso do homem para encontrar essa transcendência foi na religião. É muito interessante. Essa semana eu estava lecionando sobre isso numa disciplina de filosofia do direito. A gente estava falando sobre a Idade Média e a gente estava falando sobre o momento em que o cristianismo se encontrou com a filosofia e que isso produziu uma tensão entre fé e razão. E que isso parece que é uma coisa do passado, mas João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão. E ele começa a encíclica falando que as mesmas perguntas que motivaram a religião motivaram a filosofia. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual que é o objetivo da existência humana? Eh, Essas perguntas são comuns à filosofia e à religião. E aí ele cita uma série de religiões, de tradições religiosas, de pensadores que falaram sobre isso. Primeiro a poesia na Grécia, Homero, os escritores trágicos do teatro grego, Sófocles, Eurípides. Depois ele fala também do surgimento das grandes religiões, né, Maomé, Jesus Cristo, Abraão e Moisés. Depois ele fala de religiões que são menos conhecidas para nós, mas que são muito grandes. Ele fala do hinduísmo, né? Há um texto que eu uso muito nos meus livros, que é o Bhagavad Gita, que é uma história impressionante, mas também de Buda, de Tirthankara, que é o criador do jainismo. Então, essas tradições filosóficas e tradições religiosas me interessam muito porque elas tocam na essência da existência humana, né? Todos nós buscamos por uma pergunta acerca do sentido da existência. Isso não quer dizer necessariamente acreditar que existe uma vida depois dessa vida ou que não existe, mas todos nós procuramos uma forma de transcendência, ainda que seja a imanência. Eu vou te dar um exemplo. Tem um filósofo que eu gosto muito chamado Spinoza. Spinoza é um autor muito interessante do século XVII. Ele é um judeu marrano, ele vem de Portugal, a família dele é portuguesa. Os judeus foram expulsos de Portugal e o lugar onde eles encontraram guarida foi durante o chamado Século de Ouro na Holanda, em Amsterdã, um lugar que tinha
muito progresso das ciências, muito progresso do comércio e muita tolerância religiosa. E Spinoza escreveu uma série de livros que levaram ele a ser excomungado pela comunidade judaica. Existe uma condenação chamada Harem, que proíbe qualquer judeu da época de Spinoza a estar a menos de 20 metros de Spinoza. Por quê? Porque ele tinha um conceito diferente do que era Deus, né? Ele tem uma frase famosa do livro mais importante dele, chamado Ética, que diz assim: Deus, ou seja, a natureza. Né? É uma ideia muito diferente do Deus do judaísmo, do cristianismo. E aí, por causa disso, a família dele se afastou dele, os amigos dele se afastaram dele, ele perdeu o ganha-pão dele e teve que passar o resto da vida polindo lentes. Era a época das grandes descobertas científicas, né, de Galileu, polindo lentes. O pó do vidro foi para o pulmão dele, ele teve provavelmente uma fibrose pulmonar e morreu muito novo, menos de 40 anos de idade. Spinoza tem tudo para parecer para a gente o mais infeliz dos mortais, mas ele diz numa das cartas dele exatamente o contrário. Ninguém pode ser mais feliz do que eu sou na minha vida, diz Spinoza. Né? E isso é muito característico do ser humano. A gente busca sentido para as coisas, mesmo quando nós acreditamos que a natureza é Deus, que não existe um outro ser transcendente. A religião sempre desempenha um papel muito importante. A ideia de que a nossa vida não se encerra, não no sentido de que ela não termina, porque aí as religiões e as filosofias se dividem, mas que a nossa vida não é contida pelas limitações que o tempo, que o espaço, que a mortalidade, que a natureza nos impõe. A gente busca um sentido para as coisas. E a filosofia e a religião sempre responderam para isso, nessa questão específica. Eu acho que é um conforto, assim, e acreditar em alguma coisa. A gente tem até estudos científicos que mostram isso, né? Algumas pesquisas feitas em pessoas em leitos de hospitais, que de repente a fé promove ali uma melhora, ainda que Eu não quero dizer isso pelo seguinte, porque muita gente que crê em Deus não melhora. não melhora, sim. Eu não quero fazer uma relação causal simples que nos leva a procurar religião, talvez pela razão errada, né? A religião é uma resposta do ser humano. A religião é uma criação humana. Isso nada tem a ver com a existência ou não de Deus, né? O homem cria sistemas para dar conta das suas limitações. Um desses sistemas são os sistemas filosóficos. Outros são os sistemas religiosos, as grandes religiões organizadas. E essas religiões, elas dão resposta para isso. Elas querem encontrar um sentido num universo que parece caótico. Eu acho que essa sensação, né, de conforto e de acreditar em algo e ser positivo, inclusive uma das passagens do livro, né, Um Dia Sem Reclamar, você traz uma charge ali do Snoopy, que ele diz, nós vamos morrer um dia, né? E aí, né, a resposta é, mas todos os outros nós vamos viver. Nós estamos vivos durante todos os outros. Exato. E aí, essa foi uma das frases que diversas passagens das suas escritas me dá uma sacudida, assim, sabe? E eu acho que essa foi uma delas. Ao ponto de, às vezes, estar lendo ali relaxado na cama e você até, não, peraí, vamos ler isso daqui de novo, vamos repensar isso daqui, refletir. Eu acho que as suas obras são muito isso, um convite à reflexão, nessa correria que a gente fica no dia a dia e tudo acontecendo, e, por exemplo, no celular você tá ligado 24 horas, disponível 24 horas, e com tudo fácil, tudo entregue na sua mão ali, muitas vezes sem você pensar. Eu acho que o livro é muito, seus escritos é muito isso, um convite à reflexão, a parar, a entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Eu senti muito isso, por isso, né, eu estou muito feliz de estar tendo a oportunidade aqui de ouvir e, de repente, conversar sobre algumas partes do livro, porque essa, por exemplo, é uma que ficou marcada em mim, e eu contei para outras pessoas, e às vezes em algum diálogo a gente conversava, porque
realmente a gente tem que se apegar em algumas coisas assim para passar por outras mais difíceis. E essa foi uma delas, porque estamos vivos, né? Exato, exato. Isso é interessante porque isso serve tanto para quem crê como para o ateu. Né? Não, não acho que a vida de uma pessoa que não crê em Deus seja destituída de sentido. O que eu acho é que ele tem um sistema a menos para encontrar sentido na vida dele, para ajudá-lo a encontrar o sentido na vida. Mas isso é possível. É possível encontrar sentido na existência mesmo quando nós não acreditamos em Deus, né? Ou quando nós acreditamos num Deus que não representa muitas coisas para a gente. Eu vou te dar um exemplo. Na antiguidade grega, havia um filósofo chamado Epicuro. Epicuro acreditava na existência dos deuses, mas ele acreditava que, no fundo, os deuses estavam numa balada. E quando você está numa balada, você não se lembra de outras coisas que estão fora da balada. Quando você está numa balada, você não se lembra do morador de rua que está passando fome. Você não se lembra de que existe uma pessoa morrendo de câncer nesse momento, que existe uma guerra que está privando o pai do seu filho na Palestina nesse momento. Quando a gente está no meio da balada, a gente não lembra de nada disso. Então esses deuses, eles existem, mas estão numa situação de tal beatitude, de tal felicidade, que eles não se importam com a gente. Isso quer dizer que nós somos os únicos responsáveis pela nossa própria existência. Então, Epicuro, apesar de acreditar na existência dos deuses, ele não acredita que eles representam qualquer coisa para nós. Epicuro ainda assim consegue encontrar sentido na existência humana. Talvez a novidade dele seja pensar que a vida é um mar de possibilidades e que a felicidade consiste em realizar essas possibilidades na existência humana. Epicuro aí tem uma preocupação muito grande em falar o seguinte: olha, para que isso seja possível, é preciso que você se restrinja ao que é essencial. Na verdade, a felicidade está em coisas que são muito pequenas, né? Esse é um tema da felicidade que me interessa muito. Existem várias pesquisas feitas por economistas que mostram que existe uma relação entre renda e bem-estar. É claro que uma pessoa, um morador de rua, tem muito menos bem-estar do que nós dois. A vida para ele é um peso a ser carregado. Mas o que é interessante, portanto, quanto mais nós ganhamos, maior a nossa sensação de bem-estar. Mas existe um limite para isso, é o que os economistas chamam de ganho marginal. O que a gente sabe sobre os Estados Unidos? É que esse ganho marginal começa aos $75.000 de renda anual. Isso quer dizer o seguinte, que uma pessoa que ganha $2.000 por ano é muito mais feliz do que uma pessoa que ganha $1.000 por ano. E uma pessoa que ganha $10.000 por ano é muito mais feliz do que uma pessoa que ganha $2.000 por ano. E uma pessoa que ganha $75.000 é muito mais feliz do que uma pessoa que ganha $10.000 por ano. Mas a partir daí já não faz mais diferença. Se você ganha $150.000, você não é muito mais feliz do que se você ganha $75.000. Se você ganha $1 milhão por minuto, você não é muito mais feliz do que uma pessoa que ganha $75.000 por ano. Então, é o que se chama de um ganho marginal. Existe um limite para essa correlação entre renda e felicidade. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com Epicuro. Na verdade, a gente precisa de algumas coisas para ser feliz, mas não são muitas. E chega a um limite que o dinheiro vai proporcionar a uma pessoa, por exemplo, que recebe $100.000, e no caso é mais ou menos a mesma coisa que eu recebo 70, então não vai proporcionar tantas coisas a mais. O grande problema para Epicuro não tem nada contra a riqueza. Epicuro não acha que ser rico é uma doença, que ser rico é uma marca de depravação moral, nada disso.
O que Epicuro acha é que o esforço para ser rico é que não vale a pena. Porque, na verdade, o que produz a felicidade do ser humano, Epicuro pensa, é a amizade, amigos. E o trabalho nos priva do contato com os amigos. É essa troca que não faz sentido. É trocar as pessoas que a gente ama, as pessoas que nos amam, pelo trabalho. E é por isso que a gente encontra tantas pessoas que parecem ter tudo o que queriam e que são profundamente infelizes. É que elas fizeram uma troca. Essa troca é que é o problema. Quando a gente deixa de estar com os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos amigos, para ganhar dinheiro, Epicuro acha não faz muito sentido, porque o dinheiro não faz ninguém feliz. O que faz feliz são as coisas que o dinheiro pode conquistar. Mas não faz muita diferença se você tem um carro confortável ou um carro de luxo. A sua felicidade, existe um esgotamento disso, né? Nos primeiros momentos que a gente tem o carro de luxo, a gente está muito feliz, se sente assim muito potente por ter conseguido aquilo. Mas aquilo vai perdendo a graça daqui a pouco. A amizade nunca perde a graça. Eu tenho uma frase, né, que diz, coitado, tão rico que só tinha dinheiro. É isso. É exatamente isso, né? É uma frase ótima. Não é? Coitado, tão rico que só tinha dinheiro. É muito pouco. De novo, não quer dizer que o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante. Mas o problema é que a gente é enganado nas escolhas e acaba fazendo más escolhas, né? Talvez não valha a pena sacrificar muito do contato das pessoas que nos amam para adquirir bens, né? Tenho que parafrasear até uma amiga minha, a gente fazendo uma discussão exatamente sobre isso, entre querermos ser muito produtivos, o mercado nos exige isso, e a mulher dentro desse cenário fica também em uma situação querendo ir, mas querendo ficar também, por causa dos filhos, da família. E a gente tendo essa discussão, então preciso citar o nome dela, é a doutora Raquel. Ela falou, olha, para mim sucesso é desacelerar. E aí eu fiquei também com essa frase muito pensando, falei, gente, realmente vamos ter que revisitar tudo o que a gente foi programado, porque eu, por exemplo, né, cresci em uma geração em que olha, você tem que ser produtivo, você não pode depender de marido, você tem que fazer diferente da sua avó, e isso vem carregando a gente, querendo ou não, de forma até inconsciente. Então, a gente passou por uma luta pelos direitos, principalmente a mulher, para conquistar o seu espaço. Começou lá atrás, na eleição, a gente queria votar, depois a gente queria também ser eleito, e a gente quer ocupar o mercado de trabalho, a gente quer ocupar o espaço que é do homem. E agora, peraí, eu quero voltar para dentro de casa, eu quero fazer meu bolo 4 horas da tarde. Então, eu tenho essa sensação de viver, às vezes, esse conflito entre ir e vir, entre ser extremamente produtiva e, às vezes, não querer fazer nada, mas, às vezes, não fazendo nada, me culpar por não estar fazendo nada, porque eu deveria estar fazendo. Então, foi uma reflexão, está sendo, inclusive, né? Estou fazendo um desabafo, aproveitando para fazer um desabafo. Está sendo uma reflexão muito grande ler os seus livros, porque eu acho que é justamente esse convite a respirar, sabe? Vamos respirar e pensar. Aproveito, inclusive, para um outro desabafo. No livro Um Dia Sem Reclamar, você faz um convite a todos de ficar um dia sem reclamar, né? 24 horas é a proposta. Vamos aproveitar e deixar o convite aqui para todos que estão nos ouvindo e que nos vendo, e fazendo um spoiler do livro. Comprem, porque a gente só está dando gotas aqui de toda a chuva de emoções e de pensamentos que é o livro. Então, são pequenas gotas, mas esse é um spoiler que eu precisava dar e fazer um convite também. E aí, pensei comigo, que fácil. 24 horas sem reclamar? Muito tranquilo isso, principalmente porque eu estou consciente que eu não posso reclamar. Então, vou focar nisso. Peguei logo um domingo. Falei, nada pode dar de errado em um domingo.
Um domingo eu tô em casa, eu tô com a minha família, eu não vou pegar trânsito, tô aqui na minha cidadezinha do interior, os passarinhos estão cantando. Me fiz essa proposta de ficar 24 horas sem reclamar. Falei, não vai dar nada errado. Isso aqui é muito tranquilo. Acordei bem cedo, já estava com o meu livro na mão, porque eu acordo cedo e gosto primeiro de fazer a minha leitura dos meus livros de cabeceira antes de levantar. Fiz a leitura do meu livro, preparei aquele café da manhã maravilhoso, já pensando positivo, vai dar tudo certo. Aquele café da manhã em família, com calma, no domingo, coisa que no dia a dia às vezes não iria acontecer, aquele café da manhã, que é aquele deleite, aquele convite a começar o dia com o pé direito. Nada vai dar de montei aquela mesa de café da manhã, convidei meus filhos para me ajudar, eles me ajudaram. Então, meu marido ainda estava dormindo, ele trabalha até tarde. Acordei ele, vamos tomar um café em família e tal. Ele, você preparou o café? Vamos e tal. Eu falei, nossa, vai dar tudo certo. E aí ele, como é que tá o clima hoje? O quarto todo fechado, né, no escuro, um blackout ali. Aí já comecei a abrir a janela. Nossa, olha que dia lindo, tá um dia ótimo, vamos curtir, vamos poder jogar. A gente pratica esporte, beach tênis, vamos jogar beach tênis e tal. Nossa, que bom que vai dar certo pra gente jogar, porque ontem tava um dia péssimo, ontem choveu o dia inteiro. Na hora que eu falei isso, ai meu Deus, acabei de reclamar. É inevitável! Amanda. É inevitável! Eu falei, meu Deus, não é possível, eu estava concentrada. Aí na hora que eu falei, ele respondendo uma pergunta dele, eu reclamei. Nossa, o dia tá lindo, tal, porque ontem foi péssimo, ontem choveu o dia todo. Aí eu, ai meu Deus, já foi. Vou começar a contar 24 horas de novo. E ainda não consegui ficar 24 horas sem reclamar. Amanda, eu e o Davi, a gente lançou agora na Bienal Um Dia Sem Odiar, que é uma continuação desse projeto nosso de Um Dia Sem Reclamar. E as nossas esposas estavam lá e elas brincaram que elas vão escrever um livro agora. Um Dia Sem Reclamar. Será que eles dão conta? Ninguém dá conta. Boa. E esse é um spoiler sobre o livro. Nossa, peraí, então... Não sou só eu. Não, ninguém consegue. Eu gente, acho que o objetivo do salvou exercício... meu dia aqui hoje. Porque eu ainda não tinha conseguido ficar 24 horas sem reclamar. E nos escapa. E como nos escapa, eu concentrei, juro. Professor, eu concentrei, eu falei, eu agora... Aí zerei, né? Porque tem que zerar, o exercício é esse, tá, pessoal? Se você reclamar, zera. E mais 24 horas. Isso era 9 horas da manhã. Eu falei, não, agora 9 horas, eu vou ficar até 9 horas da manhã. Aí passou a pouco, tá, vamos sair, aquele café da manhã. Um domingo que tinha tudo pra dar certo. Mais um pouquinho, fui prender o meu cabelo. Vamos sair, vamos prender o cabelo. Nossa, esse cabelo meu não tá dando certo hoje. Aí eu falei, meu Deus, reclamei. Eu acho que o objetivo do exercício não é propriamente que a gente fique um dia sem reclamar. É que a gente perceba que a gente não dá conta. Nossa. Por quê? Porque existe uma natureza reclamona em nós. É inerente. É inerente ao ser humano. Por quê? Porque a gente de novo, aquilo que Epicuro estava dizendo. A gente cria muitos desejos. E quando nós temos muitos desejos, é difícil de administrá-los. Epicuro tem um caso que ele tinha um discípulo chamado Pitocles. E Pitocles um dia perguntou para ele assim, Epicuro, como é que eu faço para ser rico? E Epicuro respondeu assim, deseje menos. Existe um problema crônico no ser humano, que é o excesso de desejo. Talvez não possa existir uma alternativa para isso, né? A psicanálise está aí para dizer que esse desejo, que é um buraco que tem dentro de nós, não pode ser preenchido por nada. Né? É um buraco que se autoalimenta de alguma forma. E que perceber isso é um pouco libertador também. Né? A análise tem a ver com isso. Quando a gente percebe que existe mesmo uma insatisfação de fundo na nossa vida e que a gente precisa aprender a conviver com isso. Nós não vamos ter todos os nossos desejos atendidos. Isso é o sonho narcisístico de crianças. Crianças é que pensam que os desejos delas podem ser continuamente satisfeitos. Tem a ver com o fato de que em algum momento da vida nós demos razão para a criança pensar assim.
Que momento é esse? O momento em que ela era um bebê de colo, né? Em que o seu filho chorava. Quem controlava a sua vida? O seu filho. Houve um momento em que os filhos controlam a vida dos pais, né? E por isso a gente cria essa ilusão de que a gente pode ter os nossos desejos continuamente atendidos, né? Mas isso é falso. É falso porque os outros seres humanos têm desejos que são incompatíveis com os nossos, né? Nós dois desejamos morar na mesma casa. Como é que vai fazer? É falso porque nós temos em nós mesmos desejos que são incompatíveis. Então, eu acho que o livro ele trabalha um pouco com isso, é entender por que a gente reclama tanto, né? Qual é a alternativa para isso? A alternativa disso é um certo despreendimento. Entender que você não está no controle, que o mundo não funciona reagindo aos seus desejos apenas, né? Porque isso cria em nós uma convicção falsa de que nós temos mais direitos do que de fato temos. Tem um caso que a gente conta no Um Dia Sem Reclamar, que é de uma criança que ganhou de uma senhora uma maçã. E a mãe da criança estava com ela, virou para ela com uma cara feia e falou assim: o que a gente diz quando a gente ganha uma coisa de presente? A criança olhou para a maçã, estendeu e falou assim: descasca. Né? Esse é o comportamento natural do ser humano. E quando a gente percebe isso, a gente consegue romper essa linha de atuação e se libertar um pouco dos nossos próprios desejos, né? E aproveitar mais a vida. E partindo do ponto de partida, então, de ser grato, né? Eu acho que essa chave da gratidão passou a ser mais presente na minha vida depois que eu li o livro. Eu comecei eu acho que abriu os meus olhos para enxergar de uma outra forma tudo o que acontece à nossa volta, sabe? Eu realmente achei que foi muito divisor de águas na minha forma de ver, em primeiro momento, porque eu tive que aceitar isso, que eu não conseguia ficar sem reclamar. E agora fiquei até mais aliviada de entender que é quase que impossível. Eu acho que é impossível. É quase. Acho que é impossível. Mas a gente pode ser grato, né? Já que a gente não consegue se libertar de reclamar, vamos ser grato. Então, eu senti um convite à gratidão o tempo todo. Isso foi muito legal. Como Um Dia Sem Odiar nos faz um convite ao perdão. O que, para mim, também é difícil, né? Como uma boa geminiana, eu tenho uma memória muito forte. Então, eu, às vezes, não quero lembrar de certas coisas, mas eu lembro. Eu lembrei que tal... Mas, que essa... Amanda, perdoar não é esquecer. Pois é. E aí o livro traz essa frase, perdoar não é esquecer. E aí, porque eu ficava me martirizando de lembrar involuntariamente. Por exemplo, uma pessoa não me deu parabéns no meu aniversário. Eu me lembro de, no dia do aniversário dela, que ela não me deu parabéns, e aí eu não quero dar parabéns no aniversário dela. E aí o livro faz esse convite em você separar o ato da pessoa, dela não ter me dado parabéns, da pessoa. E isso aí eu acho que também abre a nossa cabeça. Essa ideia é muito importante para um filósofo chamado Paul Ricoeur. O Ricoeur, ele fala que o perdão consiste em perceber que a pessoa, qualquer pessoa, vale mais do que os seus erros. Todo mundo erra. Nossa, qualquer pessoa vale mais que os seus erros. Esse é o ponto, né? O que o perdão faz é tentar restabelecer uma condição em que se reconhece isso. Olha, você pisou na bola comigo, mas eu acho que você vale mais do que os seus erros. E por isso eu estou disposto a virar a página do passado. Não é rasgá-la e jogar fora. Não é esquecer. Não é possível esquecer. O esquecimento também, assim como esse comportamento geminiano, né, vingativo, rancoroso, é uma doença da memória. O esquecimento também é uma doença da memória. A memória precisa ser curada. E o perdão tem a ver com essa cura. Quando nós perdoamos alguém, a grande pessoa beneficiada desse ato somos nós.
Porque quando nós não perdoamos, é isso que acontece com o geminiano. Ele fica preso no passado. Ele fica preso no passado. A gente precisa deixar a nossa vida fluir. Por isso que o perdão é importante. Ele permite que o tempo da nossa vida volte a fluir. Não seja orientado apenas pelo passado. Né? Você fica remoendo. Né? Acho que uma palavra interessante é a palavra rancor. É interessante porque tem muito material que a gente produz para os livros e que, por razões editoriais, não pode estar tudo aí. Né? Por exemplo, um estudo sobre a palavra rancor. A palavra rancor, ela está ligada a uma outra palavra que a gente usa na língua portuguesa. E que, quando a gente fala as duas, a gente nem percebe isso. É a palavra ranço. Sabe quando a gordura fica rançosa? O rancor é isso. E hoje é uma podridão. E hoje tá até na moda, né? Hoje tá, eu tô com ranço dessa pessoa. Hoje tá. É um tipo de podridão. É um tipo de podridão que vai contaminando as coisas em volta. E é por isso que é preciso se libertar dele. Porque ele estraga as relações humanas. Aquilo que ele entra em contato, estraga. Então é preciso, a gente precisa aprender a perdoar. Não é fácil. O Ricoeur fala isso também. Não é uma coisa fácil. Mas a alternativa é muito pior. A alternativa é permanecer preso ao passado. Isso é muito ruim para a pessoa. E veja, uma coisa boba, por exemplo, esse que eu dei o exemplo do aniversário. A pessoa nem sabe. Quem sabe? E eu tô ali sofrendo. Então, quer dizer, tá fazendo mal para quem? É para mim. Eu falei do Epicuro, dos epicuristas, mas havia uma outra escola filosófica na Grécia, em Roma, chamada de estoicismo. E um dos grandes autores estoicos é um senador romano chamado Sêneca. E Sêneca fala sobre isso num dos textos dele, chamado Sobre a Ira. Ele fala assim, nós temos a tendência, né, quando de madrugada um cachorro começa a latir debaixo da sua janela e te acorda, nós temos uma tendência infantil em falar assim, o que esse cachorro quer comigo? A gente sempre se coloca no centro. E é isso que você falou. Às vezes a pessoa esqueceu porque está acontecendo tanta coisa na vida dela, né? Tanta coisa ruim ou tanta coisa boa, que ela se esquece de que hoje é seu aniversário. Então, o Sêneca, o Marco Aurélio falava isso também, né? Marco Aurélio, que é um outro estoico, imperador romano que é estoico, ele recomenda que, ao sair de casa, você pense assim, hoje uma pessoa vai pisar no meu pé. Uma pessoa vai furar a fila. Alguém vai fechar o meu carro quando eu estiver dirigindo. Marco Aurélio fala que essa é a melhor estratégia para não se irritar com as coisas. Isso é o esperável. Não tem nada de estranho nisso. Por que eu vou esperar que as pessoas... E ele diz mais uma coisa, que quando ela pisar no seu pé, provavelmente não é porque ela queria te machucar, não, é porque ela desequilibrou. Ela não queria te fechar no trânsito. Não. Mas a gente responde como se fosse. Exatamente isso. A nossa resposta imediata... ao um dia sem reclamar. Nós somos muito excessivamente responsivos. A gente responde de uma maneira muito imediata. É claro que isso tem a ver com um impulso que é biológico. É um impulso dos seres vivos de sobrevivência. Né? Existe um tipo de ódio que é isso, é uma resposta biológica a agressões. O problema, pensa esses autores estoicos, é que muito do que nós consideramos que é uma agressão a nós não é. E por isso nós estamos agindo a reboque das nossas emoções. Eu vou te falar uma coisa que talvez você não concorde, e muita gente não concorda. Tem gente que fala assim, olha, eu sou guiado pelas minhas emoções. Isso é uma coisa péssima. As emoções são péssimos guias na vida nossa.
Eu concordo totalmente. O guia bom para nossa vida é a razão. Concordo totalmente. E a razão diz que a maioria das pessoas que pisaram nos nossos pés simplesmente desequilibrou. Não é um problema conosco. A razão sugere que a gente aguarde para avaliar mais calmamente a situação, as pessoas. Só que nós somos muito reativos. Eu acho que esses exercícios propostos têm a ver com isso. Sejamos menos reativos. E quando a gente fala em pisar no pé, serve para todas as outras situações. Todas as coisas. Né? Porque realmente a gente se coloca no centro, como se tudo estivesse girando à nossa volta. A gente tem esse ímpeto ali de reagir, porque foi comigo, porque que fez isso comigo, mas aconteceu. Exato. E como que uma coisa... como que esse segundo volume, vamos dizer assim, do livro foi sensacional e uma coisa está ligada à outra, porque está totalmente ligado ao perdão. Sabe que quando a gente escreveu o primeiro livro, foi muito interessante isso. Foi uma coincidência muito grande. As pessoas perguntam, foi de caso pensado? Não, foi uma coincidência. Eu e o Davi nos reunimos no final de 2019 para escrevermos um livro. Vamos escrever sobre o quê? Sobre perdão, sobre a gratidão, um depois o outro. Não, acabamos ficando com a gratidão primeiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse livro sobre o perdão, ele já estava sendo gestado ao mesmo tempo. E tem um terceiro livro que a gente espera que venha aí, que é sobre a culpa. Olha, já temos spoiler. Sobre o culpar-se a si mesmo. E aí a gente escreveu esse livro em 2019 para 2020, e aí veio a pandemia. E a gente já tinha, inclusive, entregue o livro para o editor, quando veio a pandemia. Né? E o livro, ele vendeu muito durante a pandemia porque ele atendeu a uma necessidade que todo mundo tinha. Todo mundo estava se sentindo muito pressionado. Né? Muitas pessoas, a maioria de nós, felizmente, não perdeu pessoas próximas. Né? Mas muitas pessoas perderam. E a gente tinha muito medo, muita gente perdeu gente próxima, né? E processos muito dolorosos, né? Muito dolorosos. Mas muitos de nós ficaram remoendo aquela situação. Então, acho que o livro ele veio num momento muito propício para que ele aparecesse. Né? Apesar dele ter surgido independente da pandemia. Eu acho que ele respondeu a um problema que veio com a pandemia. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com Um Dia Sem Odiar, que é sobre o perdão. Né? Eu tenho falado muito com jornais, canais de televisão sobre o ódio político. Né? Também é muito coincidente que ele tenha saído exatamente nesse momento em que famílias são divididas por causa de posições políticas. Né? Por exemplo, a gente conversou recentemente com a Tânia Morales na CBN. E uma das coisas que a gente conversou foi exatamente sobre isso. Famílias que se desfizeram por causa de política. E como que essas pessoas deviam pensar nisso que o Ricoeur dizia? As pessoas valem mais do que os erros dela. Você vale mais do que o time de futebol para o qual você torce. Você vale mais do que o candidato em que você vota. E é preciso que, de alguma forma, a gente volte a valorizar as pessoas por quem elas são. O Ricoeur diz mais uma coisa interessante, que ele diz que o perdão começa quando o primeiro ato do processo de perdoar é a pessoa pedir perdão. É claro que existe uma discussão se eu posso perdoar pessoas que não pediram perdão, mas não é disso que o Ricoeur está falando. O Ricoeur está falando que o perdão começa quando a pessoa que fez algo errado contra nós fala assim, eu errei.
e estou me sentindo mal por causa disso. O que o Ricoeur diz? Que essa pessoa torna-se acusador de si próprio. Eu estou te acusando porque você fez uma coisa que me prejudicou e eu também, e agora essa pessoa diz, não, eu reconheço, eu também me acuso, eu fiz uma coisa que eu não devia fazer. Agora a pessoa tem 2 acusadores. Então uma injustiça se instaura. Por quê? Porque ela tem 2 pessoas acusando ela. A pessoa que foi ofendida e o próprio ofensor. Então Ricoeur diz que a única forma de restabelecer a justiça na relação é se eu deixar de ser o acusador. E falar para ela, olha, não, tá tudo bem. Vamos virar essa página, vamos recomeçar a nossa vida. Vamos reiniciar. Né? Eu sou agora o seu advogado. Foi grave o que você fez mesmo. O perdão não significa absolver a pessoa. Foi grave o que você fez. Mas por causa de quem você é, eu estou disposto a reiniciar. A recomeçar. O perdão tem a ver com isso. E aí ele, como eu disse, ele nos liberta. Né? E o quanto fica mais fácil, talvez não mais fácil, mas mais leve, todos os seus relacionamentos, se você pensar assim, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento profissional, se você levar as situações por essa ótica, fica muito mais leve, muito mais ameno passar por problemas, por dificuldades. Eu acho que a gente fica mais otimista. Eu tenho sentido muito isso. Depois que eu li os livros, eu tenho sentido de uma forma mais leve e menos cobrança com as pessoas e comigo mesma. Eu acho que é isso. Acho que esse é o cerne da questão. Acho que a filosofia e a religião, para retomar o que a gente falou no início, tem muito a ver com um processo de autoconhecimento, de conhecer-se a si mesmo. E conhecer-se a si mesmo é essencial para a felicidade. A felicidade nossa depende de autoconhecimento, de nós sabermos o que é que nos move, se temos um objetivo na vida ou não, porque tem isso também, né? Voltando ao Epicuro não acha que a vida tem um objetivo, uma finalidade. Ainda assim nós podemos ser felizes, se reconhecermos que a vida não tem uma finalidade, mas é só a oportunidade para a gente ser quem a gente é. Né? Que muitas vezes é impedido pelo modo como nós vivemos. Nós acabamos atropelando a nossa própria existência, enredado por desejos que são produzidos, por exemplo, pela mídia. Né? No 7 Pecados Capitais, eu falo sobre isso. Existe um remédio contra a inveja. Primeiro, o problema da inveja não é a inveja que os outros sentem de nós, é a inveja que nós sentimos dos outros. Ela é muito mais danosa para nós. Mas ambas, tanto a inveja que os outros sentem de mim, quanto a que eu sinto dos outros, ela é combatida pelo mesmo mecanismo, ignorância. A gente é xereta demais com a vida dos outros. E esse é o problema. Né? A gente vê a vida dos outros, por exemplo, no Instagram, e tudo parece pra gente que é um mar de rosas. O que a gente se esquece é que no mar de rosas provavelmente existem muitos espinhos. A vida de todo mundo é muito difícil. E essa fotografia que tá lá nas redes sociais, o mar de rosas, é só de cima, né? É só da parte das rosas. Só das rosas. A gente esquece os espinhos por baixo, né? Então, assim, um mecanismo bom para a gente evitar a inveja dos outros e não sofrer com a própria inveja é não se expor demais e também não procurar muito pelas coisas. As pessoas acham que a ignorância, a ignorância é uma coisa boa, ela faz parte do conhecimento. Saber que há algumas coisas que nós não devemos saber. Né? Tem uma história, você já assistiu O Cavaleiro das Trevas? Já. Do Nolan, o primeiro da trilogia do Batman dele,
Então, tem um personagem que é o Julius Fox, que é o inventor, que é o Morgan Freeman que faz. E quando o Bruce Wayne volta lá do Tibete, do Nepal, ele está muito preocupado com o caos que está em Gotham, né? E ele vai até o Julius Fox e fala assim, deixa eu ver os inventos das indústrias Wayne que não foram para frente, que foram recusados. Aí o Fox vai mostrar para ele um galpão gigantesco, cheio de coisa que foi inventada e desenvolvida, mas que não era comercialmente viável. Um colete de Kevlar, de um tecido parecido com Kevlar, que era a prova de balas. Um carro super potente, um monte de coisa. Aí o Bruce Wayne começa a dar, eu quero um desse, 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 eu quero esse aqui, mas eu quero esse aqui preto, tá? Manda pintar de preto. Esse aqui também eu quero preto, esse daqui. Você não vai perguntar por que eu quero isso, não? O Julius Fox fala assim, não. Por que não? Aí o Julius Fox diz assim, porque se alguém me perguntar, não vou ter que mentir. Ignorância. Ignorância é uma coisa boa. É claro que ela não é boa em tudo, nas mesmas coisas que é bom saber. Mas tem muitas coisas que é melhor a gente não saber. Como é um convite à reflexão, tá vendo? Em tempos de infodemia, né? Nós temos aí esse termo cunhado aí pela Organização Mundial de Saúde, que é uma pandemia de informações. Ser ignorante não é de todo ruim. Não. Em alguns momentos. Não. Né? Gostei. Sabe, é interessante isso. Já pensou como que a gente seria infeliz se a gente soubesse tudo que os outros pensam de nós? É claro que os seus filhos, os seus pais, o seu marido gostam de você. Mas deve ter momentos da vida que eles não é? Lógico. Eles veem os nossos defeitos. Nossa. A gente não gostaria. Não. Existe um outro filósofo chamado Pascal, um filósofo do século XVII. O Pascal fala uma coisa. Nós não teríamos mais do que 4 amigos se soubéssemos... aliás, não é isso. Nós não teríamos nem 4 amigos se soubéssemos o que eles pensam de nós. Não teríamos. A sua melhor amiga, Amanda, fala mal de você. E você fala mal da sua melhor amiga que está ouvindo a gente aqui agora. Ai, meu Deus, ela é ouvinte assídua do podcast. Mas olha, mas não tem nada de errado nisso. Bela, um beijo. Por quê? Porque é isso. Porque a gente vê os defeitos das outras pessoas, mas a gente acha que elas valem mais do que isso. É verdade. O perdão tem a ver com a amizade. Pra gente ser amigo, a gente precisa perdoar os erros das pessoas que estão próximas da gente. E todos nós temos defeitos, então vamos focar nas qualidades das pessoas. As pessoas que não sabem que a gente tem defeitos somos nós mesmos, né? Devíamos estar mais conscientes disso. Mas a vida seria impossível se a gente soubesse tudo que os outros pensam de nós. Nós seríamos muito infelizes. Com relação aos 7 pecados capitais, a gente pode dizer que se conseguirmos, na medida do possível, desvencilharmos desses 7 pecados, a gente conseguiria, enfim, atingir a felicidade? Então, esses 7 pecados, a lista ela é muito complicada, ela tem muita história por trás. Primeiro, ela tem uma relação com aquilo que a gente chama na ética de vícios. Os vícios, eles são, depende do filósofo, ou oposto. É uma maneira fácil de entender assim. Eu estou simplificando demais, mas eu acho que vou por esse caminho. Eles são opostos a virtudes. Não é exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo. A coragem, por exemplo, é uma virtude. Ela não é oposta apenas a um vício, que é a covardia. Ela, na verdade, é oposta a 2 vícios. A covardia, que é o excesso de medo, e a temeridade, que é a falta de medo. Isso é um vício moral também. Eu brinco muito quando eu falo sobre isso, sobretudo para as minhas alunas, que elas têm que fazer um teste com os namorados, maridos delas, que é soltar uma barata perto deles. E se eles fugirem, você troca de marido ou de namorado. Porque um homem que não serve nem para matar uma barata na vida de uma mulher não serve para mais nada. Mas que isso não é o teste inteiro.
Se ele passar no primeiro teste, tem que soltar um leão do lado dele. E se ele resolver enfrentar o leão, você também tem que trocar de marido, de namorado. Porque ele coloca a sua vida em risco muito facilmente. Boa. Então, Então é o meio termo. é um meio termo. É a teoria de Aristóteles sobre as virtudes. Então, sempre houve a ideia de que existem vícios correspondentes às virtudes. Sejam eles extremos, sejam um único extremo, como pensa Sêneca. Então, essa lista ela foi, de certa forma, recebida pelos escritores no início do cristianismo. Isso vai dar origem a uma série de listas que foi se condensando, foi se acomodando até chegar nesses 7 pecados capitais. Qual que é a ideia por trás dele? É que eles induzem a outras falhas. Primeiro, deixa eu explicar o que é o pecado, porque uma coisa que eu faço nos 7 pecados capitais é tentar tratar os pecados de uma maneira não religiosa. É claro que eu estou partindo de uma lista que foi estabelecida por uma religião. E eu estou levando isso em conta. Mas eu não quero, eu não quis escrever um livro que fosse um livro religioso. Não é isso. O que é um pecado? De onde que vem essa palavra pecado? A palavra pecado vem de peccare, né? Pecco, em latim, que significa tropeçar. É isso, é um tropicão que você toma e você acaba caindo por causa dele. Isso que é o pecado. E o que acontece com esses 7 pecados capitais é que eles induzem a outros pecados, a outros tropeços. Então, por exemplo, a pessoa que é invejosa, isso pode levá-la a matar alguém de quem ela não goste. A luxúria pode levar alguém a trair uma pessoa que ela gosta. Então, uma questão desses pecados é que eles lidam com o âmago do ser humano, com aquilo, a palavra nas tradições religiosas é alma. Alma vem de uma palavra latina que é anima. Anima deu 3 palavras em português e elas estão conectadas. Uma é animal, a outra é ânimo e a outra é alma. As 3 palavras têm a mesma origem etimológica. Isso explica muito do que é a alma humana, né? O que ela tem a ver com o animal? É que o animal tem disposições para agir de determinado modo. E a nossa alma cria em nós disposições para agirmos de determinado modo. O que isso tem a ver com o ânimo? Que no ser humano, no centro da atividade dele, existe um princípio consciente que deseja, que quer, que tem uma vontade, um ânimo que produz a ação do ser humano. E esse ânimo, essa alma, pode ser corrompida por essas influências que são os chamados pecados capitais, que nos levam a fazermos más escolhas. Toda a questão, para mim, é essa, é que nós fazemos más escolhas. Deixa eu voltar num exemplo de algo que você falou quando a gente estava falando sobre a gratidão, por que nós não somos ingratos, como que isso se conecta aos 7 pecados capitais. Um dos pecados capitais importantes, né, é hoje o pecado da preguiça. Por que eu estou dizendo hoje? Porque a Igreja Católica já nomeou outro pecado no lugar da preguiça, chamado assídia, né, que é um tipo de depressão. Quando é que a assídia foi substituída pela preguiça como pecado capital? Quando começou a se desenvolver o capitalismo. Quando trabalhar, não trabalhar, desejar não trabalhar,
passou a ser visto como algo socialmente ruim. No entanto, existem muitas razões pelas quais nós deveríamos desejar não trabalhar. Trabalhar não é bom. Né? Trabalhar vem de uma palavra que é a palavra tripalium, em latim. Tripalium quer dizer duas coisas. Tripalium é trabalho. Por quê? Porque é o nome do arado, em latim. Existe um tipo de arado chamado tripalium. Esse trabalho. Mas é também um instrumento de tortura. Uma cadeira com uma ponta na qual se sentava a pessoa como se fosse quase que um empalamento. Trabalhar não é bom. Trabalhar é uma coisa ruim. O que significa trabalho? Trabalho significa, primeiro, que você é controlado por outra pessoa. Não é só o que você faz. É o que você pode dizer. É a roupa que você vai usar. É que horas que você vai chegar. O trabalho não... Se a sua jornada de trabalho começa às 9 horas, o trabalho não começa a te regular às 9. Começa a te regular às 5 horas da manhã. Quando você acorda contra o seu desejo, pensando assim, eu tenho que atravessar a cidade toda. Antes, eu tenho que preparar o café da manhã para minha família e deixar os meus filhos na escola. Então, desde as 5 horas da manhã, o trabalho está te controlando. O trabalho não é uma coisa boa. O trabalho tem uma outra característica. A gente valoriza muito o nosso próprio trabalho, mas no fundo, o que caracteriza a técnica é o fato de que nós somos substituíveis. Todos nós tendemos a pensar que somos insubstituíveis. Um juiz tende a pensar assim. Só que no dia em que o juiz morre, no dia seguinte, ele é substituído por um outro juiz sem nenhuma interrupção na atividade. Um professor universitário, ele se vê mais valioso do que ele é. Ele acha que ele é único. Mas no dia em que ele aposentar, aquela disciplina não vai ficar mais sem aluno. Ele vai ser substituído por outro. Isso é da natureza do trabalho. O trabalho não é uma coisa boa. O trabalho não é uma coisa boa. E é por causa disso que nos anos 50, 60, 70, surgiu na França um grupo de intelectuais que são chamados de decrecionistas. O que eles acham? Que os recursos do mundo, da Terra, são limitados. Então não é possível crescer ilimitadamente. Esses filósofos, economistas começaram a dizer, a gente precisa começar a decrescer. O que eu acho que isso tem a ver com o nosso momento, Amanda? A discussão sobre a jornada de trabalho. 6 por 1. A lógica do 6 por 1 é uma lógica que acha que o trabalho tem que ocupar mais da nossa vida do que as outras coisas. Isso não é compatível com o aquecimento global, por exemplo. O crescimento econômico é, no fundo, a razão pela qual o mundo está passando pela crise climatológica que ele está passando. Uma forma de conter isso é conter o crescimento econômico. Como? Trabalhando menos. Olha, já estamos encaminhando para o final. Quantas reflexões boas. Que delícia que é, como sua fã, te ler e depois conversar. Poder ouvir, poder tirar dúvidas. A vontade é ficar aqui, né, o dia todo discutindo temas tão relevantes. Esse ponto com relação ao trabalho, eu acho que merece um podcast específico sobre essa questão, porque a gente vai poder ficar aqui... Isso tem tudo a ver com o direito previdenciário. Tudo a ver, porque a gente vai poder trazer outras visões também. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo trabalho, confesso, tá? Eu tô ali na linha do faz o que gosta e não precisar trabalhar, mais ou menos isso, porque olhando pelos olhos da gratidão, a gente passa a ver de outras vieses também, né?
Mas com relação a esse ponto da pessoa ser insubstituível, tem uma frase que me marcou muito do livro, que é: o futuro ainda não existe e o passado nunca existiu. Que eu acho que traz muito pra gente essa sensação de viver o agora, viver o presente, né? Viver o tempo em que a gente está. Tem alguma frase, assim, que você também acha que, não sei, que você leva para sua vida? E eu falo pro cotidiano. Tem algumas que eu fui anotando, assim, dos livros, e que eu acho que nos desperta. Essa foi uma que eu achei. Tem alguma coisa assim? Essa frase é de Santo Agostinho, né? Ele diz isso nas Confissões. Ele está estudando o que é o tempo. Mas ele diz mais uma coisa. Ele diz que, na verdade, não é só isso. O presente também não existe. Para que o presente pudesse existir, teria que ter um tempo com duração mínima. E qualquer tempo é divisível em passado e futuro. O que ele quer dizer com isso, então? Ele quer dizer que, na verdade, o tempo é uma percepção psicológica da realidade. É a maneira como nós percebemos a realidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, dentre outras coisas, que o tempo é diferente para todos nós. Né? Uma vida, ela pode ser longa demais ou curta demais. Longa demais, talvez não. Acho que ninguém acha que a sua vida é longa, né? Uma vida pode ser curta demais ou uma vida, voltando a Spinoza. Spinoza não achava que a vida dele tinha sido curta. Porque ele tinha encontrado a felicidade. E aí eu acho que eu quero terminar com isso. O Spinoza termina esse livro, que é a Ética, que é um livro difícil, assim, para uma leitura sem uma orientação. É um livro realmente difícil. Ele diz assim: não é a virtude que leva à felicidade, é a felicidade que leva à virtude. Quem é feliz acaba encontrando as virtudes na sua vida. Mas se você vai tentar controlar a sua vida, os seus desejos para ser feliz, você nunca vai alcançar a felicidade. O caminho é o contrário. É a felicidade que nos leva a conter os nossos erros. Nossa, sensacional. Adorei. Mais uma para minha listinha de frases. Adoro. Professor, uma última pergunta, juro, para a gente finalizar. Você está sempre em podcasts, sempre convidado a participar de programas, sua presença, né, sempre engrandece todos os eventos, a gente não tem dúvida disso. Mas eu quero saber o que, de todas essas presenças, nunca te perguntaram e você gostaria de ter respondido. Eu não sei. Tem alguma coisa? Não sei. Ou algum ponto ali de algum livro que você gostaria de ter explorado e que ninguém... E que passaram batido, assim, e que você achou que gostaria... Que tem algum ponto que poderia... Alguém ter questionado alguma coisa? Poxa, ninguém ficou com dúvida nisso? Porque, de fato, os livros têm muitos pontos. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando... Porque nos convida realmente a muitas reflexões. E uma coisa que eu acho interessante também nos livros é algumas indicações de vídeos, por exemplo, palestras. Eu achei isso muito, muito legal. Então tem muita coisa a ser explorada. Mas ficou alguma coisa aí? Alguém deixou alguma coisa para trás, Amanda, assim? Não saberia te responder. Eu teria que pensar. Olha, tá vendo? Eu acho que não, porque eu acho que eu teria chamado a atenção. Eu acho que as conversas... Eu vou te dizer uma coisa. Tem um amigo, que é o professor Celso, professor de Direito Tributário na Federal da Bahia. Ele diz uma coisa, e eu considero essas conversas sempre dessa forma. Ele fala assim: o bom de conversa de boteco é que não faz coisa julgada. Ótimo! Muito acho que é isso. Acho que essas conversas são sempre abertas, né? Elas vão puxar outras conversas e é isso.
E cada um também, fazendo a leitura, lógico, vai fazer aquela leitura dentro do seu óculos, né? Por meio da sua lente, da sua forma de enxergar o mundo. E eu acho que vai ajudar em diversos pontos diferentes também da vida, né? De repente, num relacionamento amoroso, de repente, numa área da saúde que está passando por dificuldade, de repente, no trabalho. Então, eu acho que isso que é bom. Cada um vai poder levar essas lições do livro para o seu contexto. Eu acho isso muito, É isso. muito, muito legal. Professor, agradeço imensamente Obrigado. essa conversa. Como se fosse de boteco, mas eu vou te falar, foi uma aula digna, né, de grandes palcos, porque apesar da leveza, do tão gostoso foi, me trouxe ainda mais reflexões, e eu tenho certeza também que para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo também, e deixa para o pessoal, né, ali como o pessoal vai ou encontrar os livros ou o Instagram, como o pessoal O Instagram vai... é Marcelo Galupo, com 2 P's. Os livros estão à venda na Amazon. Agora, nesse mês de novembro, eles estão em promoção. Tá um momento bom para comprá-los. Ótimo, ótimo. Pessoal, finalizamos mais um episódio do podcast. Estou muito feliz de ter recebido aqui o professor Marcelo Galupo, trazendo essas reflexões incríveis que, com certeza, todos nós vamos levar para a vida. Eu já vinha levando, porque eu já tinha lido, então faço o convite também a quem ainda não leu os livros para que leia. Vamos deixar o link aqui dos livros onde pode ser encontrado. Eu acho que agrega muito ao nosso cotidiano, aos nossos relacionamentos, à nossa vida. Então, né, fica a dica e fica o convite para nos curtir também no Spotify, no YouTube, IEPREV Talk, no Instagram, @IEPREV. Nós temos também o sistema de cálculos e o Instagram dele, @IEPREVCálculo, e o meu também, @AmandaFariaMapa. Finalizamos com chave de ouro. Muito obrigada, professor. Obrigado, Amanda. Até mais, toda segunda-feira, 6 horas da manhã, um novo episódio.